Revisão FUVEST, segunda fase 2017. Exercício número 2, nós vamos abordar o assunto de dinâmica do movimento circular. Um DJ, ao preparar o equipamento, esquece uma caixa de fósforo sobre um disco de vinil em um toca-discos desligado. A caixa se encontra a 10 centímetros do centro do disco. Quando o toca-discos é ligado, num instante t igual a zero, ele passa a girar com aceleração angular constante alfa de 1,1 radianos por segundo. Olha, aqui tem uma informação que diz que o nosso movimento não é um movimento circular uniforme. É um movimento que ele tem uma aceleração, ou seja, ele começa a girar devagarzinho e vai aumentando essa velocidade, até que o disco atinja uma frequência final. A frequência de giro, o número de voltas que o disco dá, é de 33 rotações por minuto, que permanece então constante. A partir daí, então, ele começa a executar movimento circular e uniforme. O coeficiente de atrito estático entre a caixa de fósforo e o disco, veja, ele está falando que o coeficiente de atrito é o estático, e o valor dele é de 0,09. Quando ele fala de coeficiente de atrito estático, ele está referindo-se a uma situação muito particular, que as superfícies em contato, elas não deslizam umas sobre as outras. Então a caixa de fósforo, ela começa a girar. Veja, tem uma animação que foi preparada para isso, onde essa bolinha que está aí, ela vai representar para nós, né, a caixa de fósforo. E ela está parada nesse instante. O que nós vamos fazer é pôr o disco para girar. E essa bolinha vai representar o fósforo na caixa de fósforo. Você percebe que ela começa a fazer o seu giro, e assim vai fazendo o giro, até que chega uma hora em que a velocidade vai aumentando, e de tanto aumentar, ela escapa da curva e ela acaba saindo da curva. Tá? Então, por que ela saiu? Ela saiu porque a frequência atingiu um tal valor onde ele já não segurava mais a caixa. O atrito teve um limite, ele chegou a um limite e ali ele ficou. Tá? Nós já vamos abordar a questão do atrito daqui a pouco. A primeira pergunta, são 4 perguntas que são feitas aqui. A primeira pergunta é: determine a velocidade angular do disco WF, ou ômega, essa letra é a letra grega minúscula, né? É o ômega F, em radianos por segundo. Aqui nós temos que prestar atenção, olha, ele quer em radianos por segundo. E quando ele deu frequência para nós, ele deu em minuto. Então a gente tem que ficar atento a essa situação. A velocidade angular é a seguinte, ó, a velocidade angular é 2π pelo tempo, é a volta, ela vai fazer a volta 2π no tempo de uma volta. O inverso do período é a frequência, então a velocidade angular vale 2π vezes a frequência. Muito bem, substituindo valores 2, o π igual a 3, que ele pediu para usar π 3, e a frequência 33. Bom, mas a frequência 33 o quê? Radianos por minuto. E a resposta é que é em radianos por segundo. Bom, aqui fica simples, né? Eu pego esse minuto aqui e transformo em 60 segundos. Beleza, transformei, ficou em 3,3 radianos por segundo. Então, o disco vai girando até atingir 3,3 radianos em 1 segundo. Mas antes disso, a caixa de fósforo já escapa. Beleza? Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta, no item B, diz o seguinte: qual é o instante TF em que o disco atinge a velocidade angular ômega-F? Quer dizer, lá no final. Tá? Bem, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou novamente analisar o que acontece com a velocidade angular. A velocidade angular, ela começa a aumentar, a velocidade vai ficando cada vez maior. Você observa que o espaço decorrido entre cada intervalo, cada registro estroboscópico da nossa caixa de fósforo aqui foi aumentando. Mas ela aumentou segundo uma taxa, e essa taxa é constante. Essa taxa é essa daqui, ó, é 1,1 radianos por segundo. Então, esse cara aqui é 1,1 radianos por segundo. Então, o que acontece aqui? Quando eu tenho essa situação, dá para nós um gráfico que dá uma proporção direta
E isso facilita em termos de conceitos. Então vamos lá, eu posso usar o quê? Eu posso usar a regra de 3. Por quê? Porque se eu estou fazendo 1,1 radianos radianos por segundo a cada segundo, o que eu estou fazendo é isso aqui, ó, 1,1 radianos por segundo. Então, em um segundo, daqui até aqui, quanto que aumentou a minha velocidade angular? Aumentou 1,1. No item anterior, nós achamos que a velocidade final foi de 3,3. Então, para chegar em 3,3, quanto tempo vai ser? Bom, se foi 1,1 em um segundo, 2,2 em outro segundo, 3,3 em outro segundo. E isso aqui vai dar para nós, então, 3 segundos. É só fazer ou graficamente ou simplesmente resolver a quarta proporcional, a regra de 3 aqui, e está morto esse item. Beleza? Próxima pergunta, o item C. Ele pergunta, a velocidade angular WC, ômega C. O que ele quer aqui, ó? Não é mais a velocidade angular final, não é mais aquele 3,3. No disco, no instante TC, em que a caixa de fósforo passa a se deslocar em relação ao mesmo, em relação ao disco. Quer dizer, quando que a caixa de fósforo ela escapa, né? Quanto tempo demora para a caixa de fósforo deslizar sobre a superfície do disco? Então veja só, nós vamos olhar aqui para o nosso gráfico, para essa ilustração novamente, onde eu vou ilustrar aqui o que é que está acontecendo com a nossa caixa de fósforo. Só que agora eu vou representar o atrito. No instante que está parado no início, ali a velocidade angular é 0, o atrito também é nulo, não existe atrito. Mas aí ele começa a circular. Conforme ele vai aumentando a velocidade, o atrito vai estar aumentando, mas ele vai aumentando indefinidamente? Não. Ele vai aumentando até o momento em que, ele destaca. Então, quando chegou nesse ponto aqui, ele destacou. E é esse ponto que interessa. Se é esse ponto que interessa, então é nesse ponto que nós vamos estudar, que é o limite onde existe o atrito estático. Bem, nessa situação, nós vamos então fazer o seguinte. A força que está atuando aqui, essa força que está representada aqui, é a força de atrito. E a força de atrito, ela aponta para o centro, uma força central. No caso, a gente chama de força centrípeta, porque a trajetória é circular. Então, a força centrípeta é igual ao atrito. Bem, aqui fazendo uma representação da caixa de fósforo, está aqui a nossa caixa de fósforo, aqui estaria o centro desta curva e as forças que estão atuando. A normal, o peso e o atrito apontando para o centro. Aqui estaria o centro. Muito bem. Então, força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta e o atrito, mais uma vez, apareceu aqui, é o coeficiente de atrito vezes a normal. Veja que aqui a normal equilibra o peso. Então, eu posso normal trocar por mg e a aceleração centrípeta é o quadrado da velocidade dividido pelo raio. Bem, a velocidade é a velocidade linear e o que nós queremos é a velocidade angular. Então, quando eu simplifiquei, a velocidade linear é o produto da velocidade angular vezes o raio. Só que está elevado ao quadrado, tudo vai elevado ao quadrado, aqui eu vou poder simplificar de tal forma a chegar nessa situação. Então, a velocidade angular ao quadrado, pedida, vezes o raio, é o coeficiente de atrito vezes g. Aqui extraio a raiz, trago o raio dividido. Agora que eu cheguei na equação, é só substituir pelos valores. Isso daqui vai dar quanto? 0,09 vezes 10 dá 0,9, dividido por 0,1 dá 9. E a raiz de 9 é de 3 radianos por segundo. E aí matamos essa terceira questão, terceira pergunta da questão número 2. Muito bem, e a próxima e última questão, ele pergunta qual é o ângulo total Δθ percorrido pela caixa de fósforo desde o instante 0 até o instante TC. Quer dizer, até o instante em que ocorreu essa velocidade angular que nós descobrimos ser 3. Bom, desse item C, nós descobrimos, né, que essa velocidade angular chegou em 3. Não foi isso? Bom, só que a aceleração, o que era? A aceleração não é 1,1 radianos por segundo a cada segundo, ó, não é 1,1 radianos por segundo a cada segundo. Muito bem.
Para que ela chegue em 3? Para que ela chegue em 3 vai levar o tempo TC. Então aqui eu vou descobrir esse tempo TC, que eu não tenho ainda o tempo TC. Tá? Ele até falou esse TC no item C, mas nós não calculamos. Então eu acho esse tempo TC. Esse tempo TC é de 3 dividido por 1,1. Bom, essa continha é uma continha um pouco chata de ser feito, né? Dá aproximadamente 2,9, mas tudo bem, nós vamos tocar em frente. Eu vou retomar aquela questão do conceito. Por que eu estou perguntando é o ângulo? Quer dizer, quantas voltas ele deu? Ele deu uma, ele deu duas, ele deu 1,5, deu mais que 1,5. Como é que ficou essa história? Se você quiser achar a equação, lá na cinemática escalar, a gente tem um paralelo. É a equação horária da posição. O pessoal chama de sorvetão, S é igual a S0 mais V0t. Mas e do angular? Pouca gente trabalha situações angulares nas revisões, nos cursos, né? Tem que ser bastante direcionado, geralmente o pessoal que trabalha mais para áreas exatas. Como aqui é para todos, nós não vamos entrar em muitas especificidades. Então o que eu vou usar? Eu vou usar a regra de 3. Eu vou usar a regra de 3, que já usei aqui nesse cálculo, e agora eu vou usar o conceito. Qual é o conceito? A área do gráfico da velocidade angular pelo tempo é o quê? Aqui é uma grande dica quando se trata de gráficos, quando eu falei um pouco sobre a estatística lá no primeiro vídeo da revisão, aquele momento que eu estava falando sobre a questão estatística da FUVEST. Entender o conceito ajuda muitas vezes a gente resolver a questão de uma forma, de um modo mais fácil. Então é o seguinte, aqui vai uma grande dica quando tiver possibilidade de trabalhar com gráfico. Se você multiplicar a unidade de medida da ordenada pela unidade de medida da abscissa, vai dar um resultado. Então, radianos por segundo vezes segundos, segundo corta segundo, sobra radiano. E radiano é ângulo. É medida no sistema internacional de ângulo. Radiano em si não é o ângulo, mas corresponde a um ângulo. Então, essa área, ela vai corresponder ao ângulo. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. A área do gráfico vai ser o ângulo. E como é que eu calculo essa área? Bom, esse tempo aqui eu sei, né? O tempo é 3 dividido por 1,1. Tá? E a velocidade angular que ele chegou? A velocidade angular que ele chegou não é 3? Então é só multiplicar isso por isso, dividir por 2, sai no triângulo. Então esse valor vezes 3 dividido por 2. E aí nós vamos chegar ao valor de 4,1 radianos, desde o momento em que ela saiu até o momento em que ele escapa. Foi isso que a caixa de fósforo percorreu em termos de ângulo. Valeu? Então um forte abraço e a gente segue para o exercício 3. Daqui a pouco chega aí.